Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os conceitos avançados do R. Estamos na parte aqui de grafos, tá? Já vimos algumas aulas sobre grafos, tá? A última aula, se não me engano, a gente viu uma parte teórica, tá? Sobre os componentes da biblioteca Grafo, né? iGraph, tá? Sobre a parte de grafos. A gente viu algumas coisas sobre arestas, sobre nós, tá? Alguns parâmetros que a gente vai começar a utilizar, tá? Por isso que a gente teve aquela aula mais teórica. Bom, retomando aqui, dando continuidade, porque a gente tem bastante coisa, né? A gente tem basicamente dois módulos de mostrar um grafo aqui, utilizando o iGraph, tá? Primeira, mais comum, é utilizando o plot diretamente, tá? Então vou dar um plot aqui, eu estou definindo o tamanho da minha aresta, né? E a curva dela. Dá um plot agora aqui, deixa eu dar um zoom aqui, e aqui a gente tem o nosso grafo, tá? Então a gente pode ver que tem uma leve curva aqui, o tamanho da nossa aresta, e aqui a gente tem os nossos nós, tá? Eu vou dar outro plot aqui, mudando algumas cores, tá? Então, vertex color, vertex frame color, tá? O label, vamos utilizar mídia, vertex label color black, vectors label sex, que é o tamanho, né? E a curva. Vou dar um plot agora aqui. E aí a gente pode ver agora aqui o nosso grafo gerado, tá? Então, basicamente, esse aqui é o nosso grafo, tá? O que a gente pode fazer com esse grafo? Antes de eu rodar ele, deixa eu rodar tudo que a gente já fez aqui para a gente não ter nenhum erro, tá? Vamos carregar onde é que a gente carregava os dados. Aqui. Ligações que eu quero tirar. Eu vi que ele está com. Acho que eu peguei um grafo antigo aqui. Eu vi que está com um laço aqui. A gente já tinha trabalhado para tirar esse laço, né? Então deixa eu rodar tudo desde aqui de cima. A gente tem o nós. Então deixa eu rodar isso daqui. Então Ctrl Enter aqui. Vamos selecionar de novo. Vamos atualizar tudo. A gente atualizou. Vamos carregar aqui. Carregou tudo. Ok. Beleza. Vamos limpar agora aqui. Vamos gerar de novo o nosso grafo. Vamos testar agora ele. Agora ele limpou aquele laço, tá? Bom, então a gente pode definir alguns padrões, né? Algumas padrões aqui das arestas, né? Tamanho, cor, o label que a gente vai utilizar nos nós, né? A cor dos nós, tá? Então a gente pode fazer isso direto no plot, tá? E a outra maneira da gente fazer, tá? É alterar, tá? Explicitamente esses parâmetros, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um vetor de cores, tá? Que eu vou chamar de colors, tá? Eu vou pegar o vGraphColor e vou atribuir as cores, tá? Baseadas no tipo da mídia. Tá? Eu vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o nó, tá? Eu vou setar o nó com base no tamanho da audiência, tá? Então o tamanho do nó vai variar conforme o tamanho da audiência, tá? Então eu peguei o tamanho da audiência e multipliquei por 0,7 aqui, para a gente ter nós de tamanhos diferentes. Então vou dar um Ctrl Enter aqui, beleza? Eu vou mudar a cor do label, tá? Para o vertex, tá? Eu posso fazer um tratamento por NA aqui, tá? Por label.
Eu posso setar a largura da aresta baseada no peso, tá? Então, a aresta do grafo, tá? Que é a largura, o width, vai receber o egraph, tá? Do atributo peso dividido por 6, tá? Então, essa divisão aqui, vocês podem testar outros valores também, tá? Isso aqui é só para diferenciar a largura da aresta. Então, conforme o peso, né, ele vai ter a aresta vai ter larguras diferentes. Eu posso alterar também, tá, a cor da seta e a cor da aresta, tá? E o tamanho também, tá? Então, eu posso alterar aqui, posso alterar aqui, posso alterar aqui e fiz todas as alterações. Então, eu pego todos aqueles parâmetros que a gente viu na aula teórica e posso mudar eles, né, direto. Tá? Então, eu pego as características. Então, sempre o vertex e o nó, né? O V que seria o nó e o E que seria a aresta, sempre no grafo, tá? Que é o grafo que a gente está trabalhando, tá? Ou que você está trabalhando. Então, deixa eu limpar isso daqui. E aí, quando eu fizer todas as alterações que para mim são satisfatórias, eu posso dar um plot nesse grafo. Então, eu vou dar um plot nele e aí o que que acontece? Eu tenho o meu grafo com cores diferentes, tá? Com as três cores que eu criei. As três cores são baseadas no tipo da mídia, tá? As minhas arestas, se você der uma olhada com mais atenção, vai ver que tem arestas mais largas, né? E arestas mais finas, tá? Então isso daqui é baseado no peso das arestas, tá? Então as arestas mais largas teriam um peso maior, tá? A gente teria também o tamanho do nosso nó, que a gente trabalhou com ele também. Então, a gente pode ver que por mesmo tipo de mídia aqui, a gente tem nós de tamanhos diferentes, tá? Isso aqui é baseado no tamanho da nossa audiência, tá? Então, nós maiores teriam uma audiência bem maior, tranquilo? Então, assim a gente fica de melhor visualização o nosso grafo, né? A gente começa a trabalhar com ele e começa a ficar bem mais interessante, tá? A gente também pode substituir os atributos explicitamente, né, no grafo, tá? Então eu posso dar o plot, posso pegar a aresta, alterar a cor da aresta e alterar a cor do vértex, né, a cor do vértice, por exemplo, tá? Então eu posso fazer direto no plot ou posso fazer separado, tá? Às vezes é mais interessante, como são muitos parâmetros, tá? É deixar separado, como a gente fez aqui com essa lista acima, tá? Então eu posso dar aqui um plot, tá? Eu vou ver, claro, que agora eu terei só apenas dois parâmetros, né? Mas a gente está vendo aqui que ficou tudo cinza e as arestas ficaram todas amarelas, né? Aqui dá para ter uma ideia melhor sobre o peso das arestas, né? A gente está vendo que tem arestas mais largas e arestas mais finas, tá? Bem legal, né? Deixa eu dar um plot de novo no que a gente tinha. Então a gente tinha neste formato aqui. Quem olhou a parte de gráficos, R gráficos, a minha playlist que eu tenho aqui, viu que a gente pode colocar legenda, né? Então é interessante a gente colocar legenda aqui, tá? Eu não vou explicar todos os parâmetros porque está todo lá naquela playlist, tá? Sobre parâmetros. Sobre legendas, tá? Então a gente pode colocar legendas no nosso gráfico. Então aqui o cinza seria o jornal, o vermelho seria a televisão e o amarelinho seria as notícias online, tá? A única coisa que eu vou falar aqui é a posição X e Y. X e Y é onde vocês vão colocar essa legenda, onde ela vai aparecer no grafo, tá? Ah, e também vocês têm que passar o vetor, né? O terceiro parâmetro é o vetor aqui, tá? Que seriam a descrição, tá, das legendas que vocês estão utilizando, tá? O restante dos parâmetros aí vocês dão uma olhadinha lá sobre legendas lá na biblioteca, tá? Bom, dando continuidade então aqui, em redes semânticas podemos plotar apenas os rótulos do nós, tá? Geralmente para redes semânticas a gente precisa só dos rótulos, tá? É mais usual ter só os rótulos. Então eu vou dar um plot no grafo, né? Eu vou mudar o tipo de shape dele, vou colocar none, tá? O vertex label eu vou utilizar a mídia, tá?
E aqui são aqueles outros parâmetros que a gente já estudou na parte teórica, tá? Então eu estou mudando eles aqui ah, explicitamente, tá? Vou dar um Ctrl Enter agora aqui. Então para redes semânticas pode ser mais interessante eu ter ela dessa forma aqui, tá? Quem for utilizar, tá? Então já sabe que pode utilizar assim para redes semânticas, tá? A gente também pode colorir as arestas dos gráficos, né, com base na cor do nó de origem, tá? Então, deixa eu voltar aqui para esse grafo, dar um zoom nele aqui. Então, a gente tem as arestas, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa aresta que sai daqui, deste nó, e vai para este nó aqui, tá? Essa aresta aqui, ó, tá? Eu posso colorir essa aresta com base na cor do nó de origem, tá? No caso, o nó de origem é este nó grande vermelho aqui, então essa aresta ficaria vermelha, tá? E também eu posso ver que eu tenho arestas aqui dos nós que vai e volta. A gente pode ter de nós diferentes, como este, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho do vermelho para o cinza e tenho do cinza para o vermelho, tá? Então ficariam em duas cores. Na verdade são duas arestas aqui, né? Que elas estão sobrepostas. Eu posso dar uma curva para elas para diferenciar, para poder enxergar bem, tá? E cada uma ficaria numa cor com base no nó de origem, tá? A gente pode mudar isso aqui também, tá? Só que para eu pegar este nó de origem, tá? Eu vou utilizar essa função aqui ends. Ends eu consigo pegar qual o nó de origem da minha aresta, tá? Então, dentro de ends eu vou passar o gráfico, eu vou passar esse parâmetro ES, tá? Vou utilizar aresta, que é o E, né? De end. Vou passar o meu grafo como parâmetro aqui. Names eu vou deixar setado como falso, tá? Então ele vai pegar de todos, né? Então fica colchete, né? Primeiro espaço em branco e depois um, tá? E eu vou utilizar aqui a aresta start, né? Que é a aresta inicial. Vou dar um Ctrl Enter aqui, ok? Tá? E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar na aresta, ponto .col, né? Vai receber o vértex do grafo, na verdade, né? Cifrão color, tá? E aí ele vai receber a aresta.start, que foi o que a gente criou aqui, pegando a aresta de origem, né? Da onde que surge essa aresta, com a função ends aqui, tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui, ok. E a partir daí eu posso plotar o meu grafo. Então vou dar um plot no meu grafo e olha só como é que ele fica. Eu botei uma curva aqui para diferenciar, tá? Então botei uma curva de 2 aqui, tá? 0.2. Então a gente consegue diferenciar as nossas arestas. Então, a aresta de origem, tá? A origem da aresta vai definir a cor dessa aresta, tá? Por exemplo, eu tenho aqui essas duas arestas, uma que sai daqui, a gente pode ver pela seta dela em cima aqui, né, que ela é cinza, e tem daqui para cá, eu posso ver que a seta dela é vermelha, tá? Então eu posso começar a colorir as minhas setas também com base na origem, tá, dessa seta. Então, como as setas todas partem, por exemplo, deste nó aqui, todas que partirem dele vão ser cinza, tá? E ele vai receber, aí depende de qual local que está sendo feita a conexão com este nó. Tranquilo? Bem legal, né? Então assim a gente já consegue dar uma cara diferente para o nosso grafo, né? A gente já consegue fazer algumas alterações e a nossa visualização começa a ficar bem mais legal, tá? Bom, eu acho que essa aula aqui já está ficando bem grande, tá? Então vou encerrar por aqui. A próxima parte a gente vai ver um pouquinho sobre layouts da rede, tá? Vai ser uma aula um pouquinho extensa também, tá? Mas eu espero que você tenha gostado, tá? Então a partir deste momento aqui a gente vai começar a alterar bastante os nossos grafos, tá? Vamos começar a fazer algumas coisas bem legais. Bom, então espero que você tenha gostado.
Se inscrevam no canal se você gostou, curta o vídeo, compartilhem, convide os colegas e nos vemos numa próxima aula. Valeu!